Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, a gente tem falado muito aqui sobre aquela lei do governo do estado que multa, inclusive nós tivemos aqui na nossa região já um relato da própria polícia, aonde os usuários de drogas são multados quando eles são pegos em locais públicos, em espaço público. Então, muitos já foram multados, é uma lei do estado de Santa Catarina, mas, inclusive, os advogados têm se manifestado nessa questão porque dizem que é inconstitucional. Por isso, a Franciele Bittencourt, a doutora Franciele é advogada, ela atua na área de família e criminal. Está conosco. Fran, obrigada primeiro por nos atender aí para me falar um pouquinho sobre isso. Bom dia. Bom dia, Verinha, né? A gente já tem intimidade, né? Então, a Fran já é minha amiga. Bom dia a todos os ouvintes, obrigada, né, pelo convite, estou muito grata aí. Obrigada. Obrigado também por ter vindo. Pois é, me diz uma coisa, é inconstitucional, a gente tem visto os advogados falar, por que ela é inconstitucional, Fran? Então, para os ouvintes, né, entenderem melhor, né, a maioria não são da área do direito, na Constituição, no artigo 22 da Constituição, existe lá quem que pode legislar, né, existem roles, né, então no artigo 22, ali, inciso 1 da Constituição fala, só processo penal e direito penal, só a União, o ente federado que pode legislar. Então, quem pode fazer lei que tenha relação com drogas é o ente federado. Aí tem lá um parágrafo único que diz, não, mas se ele delegar por meio de lei complementar, aí também pode ser feito pelos estados e municípios. Mas não existe essa lei complementar. Até existe uma PL, um projeto de lei nesse sentido, para abrir para que cada lugar, porque o Brasil é muito grandão, né? O nosso Brasil é gigante demais. Gigante. Então tem necessidades, às vezes, que existe no norte, que não existe no sul, ou vice-versa. E aí a lei complementar que tem essa PL é nesse sentido, que daí poderia legislar de acordo com a sua necessidade local, mas isso ainda está em tramitação, ainda não foi. Ainda não foi finalizado, ainda não está vigindo. Então hoje, só a União que pode legislar sobre drogas. A lei do governo federal, ela diz que a pessoa não pode usar a droga em espaço público, mas não fala em multar essa pessoa, é isso? Não, então, o que a legislação de drogas fala, né? Portar droga é um crime, né? Constitui a questão do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é muito amplo, né? Então, só estando, tá lá com 2 petecas de droga, vamos supor assim, né? É pouco, mas já é tráfico. Então, se a pessoa foi pega com isso, é tráfico. A única... hoje o STF já decidiu com relação à maconha, uma pequena quantidade que seria para uso, mas é só maconha. Qualquer outra droga, a pessoa é tráfico. Mas não é multada. Mas a pessoa não é multada com a lei federal. Então, a multa, até existe uma possibilidade de multa, mas tu vai responder um processo penal. Depois do processo... Aí pode ser que tu receba uma pena pecuniária, que a pena é de multa, mas não uma pena administrativa como eles estão impondo. Chega e multa. De um salário. Na hora. Isso não pode... mínimo, É que é diferente. Como é que eu vou explicar para você? A pessoa não passou por um processo. Né? Ela não foi presa. Tem que passar pelo processo, ser presa para poder ser aplicada a multa. Isso, a pessoa Porque é presa. essa lei do governo do estado, se você já pega, já aplica a multa. Então essa cai por terra. Seria como uma multa de trânsito, né? Que também é uma lei federal, que lá tem essas aplicações. Pode dirigir o 105, é multado. Multado, tá. Mas na lei de drogas, não. Tá portando 2 petecas de cocaína. Aí tu foi preso por tráfico. Aí tu respondeu um processo, tu foi condenado, chegou lá no final do processo, aí pode ser aplicada uma pena de dias multa. Que a gente fala, não é bem essa multa, aplicou uma multa de R$ 1.500, não é bem nesse sentido. Pegou lá uma pena de reclusão, enfim, e mais dias multa. E agora o que acontece, Fran? Quando os advogados dizem que ela é inconstitucional, e tem muita gente que já foi multada, essas pessoas elas podem reaver aquela multa, podem tirar a multa, que eu acho que algumas já pagaram a multa ou ainda não, em Santa Catarina. Eu acho que elas têm prazo, né, até para recorrer. Mas aí elas podem o quê? Recorrer daquela multa que foi dada? Como é que é? O correto é elas procurarem, né, um advogado da confiança delas e recorrer. E na lei aqui, em caso de reincidência de 12 meses, a pessoa ganha, se ela ganhou uma multa já de 1.500 e ela for pega fumando maconha numa praça, aí ela vai pagar
o dobro, R$ 3.036. Gente, A próxima multa. estão penalizando mais que o direito penal. Em 12 meses. Isso. A incidência. Agora, como é que essas pessoas vão pagar uma multa de 1.500? Da onde? Porque pelo que a gente vê aí, as pessoas que estão ali não têm condições, não trabalham, elas vão pagar de que maneira? Pois é, mas vamos trabalhar dentro da lei. Essas pessoas, elas podem recorrer? Sim. Podem recorrer, sim. Elas devem. Mas aí não é muito caro. Existe hoje, por exemplo, da OAB, tem advogados que prestam esse serviço, porque quem não consegue pagar uma multa de R$ 1.500, também às vezes fica difícil contratar um advogado para retirar aquela multa, né? Sim. Dentro da OAB, hoje tem algum órgão que realmente, né? A gente não chama órgão, como é que chama? Um grupo dentro da OAB que faz esse serviço gratuitamente à população? Aí quem faz esse serviço é a Defensoria Pública. Aqui em Tubarão a gente tem, né, esse serviço da Defensoria Pública, que é ali em cima do subway, perto do hospital, né, para o pessoal que é da região aqui, mas para se localizar. E se a Defensoria Pública não fizer, aí pode ir ao fórum, que eles indicam um advogado dativo, que a gente chama, que é pago pelo Estado e faz esse tipo de trabalho. Mas o que acontece com essas leis, né, que são inconstitucionais? Eu tinha me perguntado como é que funciona. Vai ir para o crivo do STF, né, para fazer eles fazem esse trabalho de ver se a lei é inconstitucional ou não. Análise? Isso, fazer uma análise e aí ela vai ser morta, digamos assim, vai ser extinta, né? Já deve estar nessa... Porque está dando muita repercussão, então provavelmente já foi enviada para eles, já deve estar nessa. Já mais de 500 pessoas já foram multadas. Mais de 500, pelo que a gente já viu. Aqui na nossa região, né? Ou do estado? Não, Santa Catarina. Santa estado, Catarina, é isso. 500. E assim, ó, e os valores arrecadados, 50% eles vão para o Fundo de Melhoria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, 25% ao Fundo Especial Antidrogas e 25% ao Fundo Estadual de Saúde. É o que eles dizem, né? Da lei, né? Arrecadados nas multas. A intenção pode ser que seja boa. Só que o problema é que ela já nasceu toda errada. Pode dizer assim? Porque o Estado não poderia, né, estar legislando sobre isso. Uma lei federal. É uma competência privativa. Então, quando a competência é privativa, só se o Estado, a União, no caso, delegasse para o Estado. Se a União fizesse a lei complementar de 7, não, o Estado pode legislar sobre isso, sobre drogas. Aí poderia, desde que não fosse contra também o que já está na Constituição, nos princípios gerais. A OAB mesmo, a diretoria não se manifestou a respeito dessa lei ainda. Provavelmente não foi instada, né? Mas tem comissões da OAB, de repente, se for instada de alguma forma, pode se manifestar. Seria até legal para que as pessoas tivessem mais segurança até, né? A população tivesse mais segurança nessa questão ou não, né? Até para elas procurarem um caminho, como você disse, pode procurar a Defensoria Pública hoje para recorrer, né? É um caminho que está sendo apresentado. Agora tem que deixar bem claro que nós estamos falando aqui, discutindo sobre a multa que não pode pular na praça errada. Não quer dizer que você, então, é tudo errado, não pode, eu posso lá fumar. Não pode. Não, aí é tráfico de drogas, que é uma coisa bem pior do que essa multa. E nem usar também a praça pública, né? Mas é tráfico. O porte, o uso é tráfico. Até o uso de uma maconha... é tráfico. É porque o tipo penal do tráfico de drogas ele é muito amplo. É portar, vender, entregar, ofertar, é de graça. Tem uma peteca de cocaína e dá para alguém. Mas não funcionava muito, né? Não funcionava. Funciona. Mas o pessoal tá todo mundo fumando, fumando, tudo no lugar. Agora com essa história da multa já ficou com medo. É só fazer denúncia, assim, porque tráfico é a coisa sempre que mais dá prisão e processo. Mas a gente sempre vê, né? E o cheiro horrível. Deixa eu aproveitar rapidinho. Você disse que quem muitas vezes não tem condições de pagar um advogado, procura ou a Defensoria Pública, ou então a própria fórum. O fórum também tem, né? Em que situações a pessoa pode procurar? Situações, no caso, existem advogados para atuar, para ajudar a população? Em todas as situações, né? Qualquer situação que a pessoa tiver que ela precisar de advogado, o Estado tem o dever de dar esse advogado dativo, que a gente fala que é pago pelo Estado. O certo seria a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina ainda é muito pequena, ainda abrange pouco município de poucas áreas, né? Aqui em Tubarão mesmo tem 3 defensores, então eles não dão conta, eles fazem uma parte, mas não conseguem dar conta de tudo. Mas cidades, por exemplo, Jaguaruna, não tem Defensoria Pública. Então as pessoas têm que procurar o fórum mesmo. Para qualquer situação que elas tiverem que ser advogado não poder pagar. Hoje tem uma quantidade grande de advogados que estão à disposição, que fazem esse trabalho gratuitamente. Tem bastante. Porque de uns
alguns anos para cá, o Estado de Santa Catarina, o Estado foi feito um acordo com a OAB de Santa Catarina também, está sendo pago mais rápido, né? Esses advogados, então o pessoal está se inscrevendo mais. Assim. Tem um fundo também para pagar os advogados. Também. Então, se você tem necessidade, eu procure ou a Defensoria Pública, ou você pode. Eu acho na frente da. Nas cidades menores do Fórum. Na rua do Fórum, Defensoria Até aqui Pública. também, mas aqui, como você falou, só tem 3 aqui em Tubarão. Isso, em Tubarão tem defensores públicos, mas são só 3. Então, a área penal quase que pega eles difícil totalmente. né? Isso, porque o direito penal não anda sem advogado, né? Não tem como, então é obrigatório. Então, o certo seria ir no Fórum já, então. Mas a Defensoria depois caminha para o Eu sempre indico primeiro a Defensoria, porque vai que, né? A primeira coisa que tem que fazer é não fumar maconha na praça. Não é somente aí a maconha tem uma relativização do STF ali com a quantidade que é para uso, mas mesmo assim o certo seria a polícia levar essa pessoa, né? Fazer um termo ali e tal, que estava em tal lugar usando, e aí o Ministério Público que vai dar... Procurar a Defensoria e procurar esse pessoal que eu estou falando não é somente em casos de maconha, em todas as situações. Qualquer caso de plano. Eu falei isso porque como a gente está falando do assunto da multa, das drogas, isso eu falei, não vai fumar. Pelo que eu estou percebendo, é mais uma lei que vai por terra. Aí eu pergunto, por que criar uma lei dessa, uma discussão boba, que no fim que a gente sabe que não vai dar em nada, né? Eu não sei para que o governo cria uma lei dessa. Pelo entendimento que você está colocando, eu a gente está vendo. Creio, né, agora nem como advogada, mas como cidadã, que é mais uma questão de que os eleitores desses políticos querem. Acredito que eles querem isso. Joga para a torcida. Eleição, joga para a torcida. Como é que a gente vai resolver aqui em Tubarão? Está no ar? Tem lugares aqui em Tubarão que a gente sabe. Se a gente for agora, vão ter pessoas lá usando drogas. Então, lá, pode ir lá. Então, como é que a gente resolve isso? São pessoas doentes, precisam de tratamento. E é como você falou antes, eles não vão pagar esse valor da multa, porque eles não têm como pagar. E aí acontece o quê? Entra o subjetivo. Não vai pagar nunca. Aí vão dar mais trabalho, de repente, para quem está multando, não sei se é a polícia militar, Então, nós já temos poucos policiais militares, nós já temos pouco efetivo para dar conta da demanda que a gente tem, e eles têm mais um trabalho que não vai chegar a lugar nenhum. O que o governo precisa fazer é colocar mais efetivo. Efetivar mais junto para poder dar conta da segurança que nós temos. Precisamos de mais policiais militares. Claro, é isso que a gente precisa. Franquilda, obrigada pela participação, obrigada por essas explicações, e está sempre à disposição também, tá bom? Eu que agradeço pelo convite também, obrigada. Então tá aí a doutora Franciele Bittencourt, ela que é advogada, atua na área da família criminal, conversando conosco sobre essa lei do Estado. Na Jovem Pan.